caros alunos do nono A, B e C. Vamos dar início a mais uma das nossas aulas, agora é a quinta aula remota. Eu desejo que todos estejam bem nas suas casas, né? E vamos cumprir com nossos objetivos dessa semana. O nosso tema nesta semana será propriedades dos radicais. Há algumas aulas anteriores nós vimos propriedades, mas foram das potências. E olhe, aquela aula, propriedade das potências, é muito importante em alguns momentos a partir de agora, tá certo? Então vamos dar início aqui. Primeira propriedade, ela já está descrita aqui. Claro que aqui é algo mais genérico, tá certo? Estou usando aqui as letras, mas lembrando que letra representa número, tá certo? Então o que é que diz a primeira propriedade? Se o índice do radical for igual ao expoente do radicando, nós temos aqui uma primeira propriedade que é resolvida da seguinte maneira. Então aqui, raiz n de a elevado a n, o que é que tem de igual? Índice e expoente do radicando. Então como é que fica a resposta? Aqui fica apenas a. É a própria base do radicando. Por que que isso acontece, professor? Vamos aqui embaixo que eu vou justificar essa propriedade. Porque da seguinte maneira, ó, vou repetir a raiz, o radical. Como é que fica? Lembra daquela propriedadezinha das potências que dizia que nós podemos transformar uma potência, um radical, não é das potências, é da aula passada, transformar um radical em uma potência cujo expoente é uma fração? Então nós vamos aplicar aqui, ó. Como é que fica? Vai ficar a elevado a uma fração. Que fração é essa? É a fração cujo numerador é o expoente do radicando e o denominador é o índice dessa raiz. Então ficou a elevado a n sobre n. O que a gente fez aqui nós vimos semana passada. Como é que fica? Fica a elevado n dividido por n, 1. Quanto é que dá a elevado a 1? A. Por isso que quando a gente encontrar esta situação, a resposta é a base do radicando. Lembrando, quem é radicando? A elevado a n. Quem é índice? É este n aqui. Só que nesta primeira propriedade nós temos temos uma observação, que é a seguinte. Se o A for negativo, o que acontece? Depende. Se o A é negativo, lembrando, quem é o A? A base do radicando, está aqui ele. Se esse A for negativo e o N for um número ímpar, como é que a gente resolve? A gente vai aplicar a mesma situação que foi feita aqui em cima. Então aqui, ó, raiz n de menos a, olha aqui negativo, elevado a n. Qual é a resposta? Menos a. Pegando a mesma orientação que foi dada aqui em cima. Agora, se o n for par, no caso aqui n for um número par, 2 ou maior que 2, fica da seguinte maneira. A resposta vai ser o módulo do radicando. Professor, nunca vi essas duas barrinhas verticais paralelas, nunca vi a utilização delas. Pois é, isso aqui é o símbolo de módulo. Isto aqui é o símbolo de módulo. A gente já ouviu falar nessa ideia de módulo. Módulo é a distância de um número até zero. Tá? Então, qual é o módulo de menos a? A. Perceberam a diferença? Aqui era negativo, mas o índice é par. Olha como é que ficou a resposta final. Um número positivo. Então fique atento, tá certo? Mas só ficou isso aqui porque tem que ser feito o módulo de menos a. Que é, no caso, radicando, né? Vamos para alguns exemplos praticar essas ideias. Vamos lá. Letra A. Raiz cúbica de 6 ao cubo. Ora, índice igual a expoente. Como é que fica a resposta? 6. A base do radicando. Por que que é 6? Vamos justificar aqui embaixo, ó. Raiz cúbica de 6 ao cubo é igual. Vamos aplicar a propriedadezinha de transformar radical numa potência cujo expoente é fração. Então vai ficar 6 elevado a quem?
esse expoente do radicando vem para o numerador, o índice para o denominador. 3 dividido por 3, 1. Ficou 6 elevado à primeira potência, que é igual a 6. Ok? Letra B. Raiz sétima de menos 5 elevado à sétima potência. Olha aí, ó, radicando negativo. A é negativo. Mas o índice é um número ímpar. Então vamos para essa observaçãozinha. Se n é ímpar, como é que fica? A própria base do radicando. Então se a base é menos 5, qual é que vai ser a resposta aqui? Menos 5. Ok? Letra C. Raiz quadrada, não aparece a quadrada, de menos 3 elevado ao quadrado. Como é que a gente vai ficar aqui? Opa, depende. Vamos olhar aqui. O n parece que é um número par. Se o n é par, a gente tem que olhar para o item 2 aqui. N é par, como é que vai ficar a resposta? Vai ficar o módulo do radicando, o módulo de A. Quanto é o módulo de menos 3? Ou seja, qual é a distância do menos 3 até o zero? Ora, passa o menos 1, passa o menos 2, até chegar no menos 3. Então, ó, menos 1, menos 2, menos 3. A distância é de 3 unidades. Por isso que a resposta vai ficar 3. Ok? Menos 5, 6 e 3 é a resposta dessa primeira parte. Uma dica que eu posso dar para vocês é a seguinte. Preste atenção. A gente diz de maneira comum, de maneira prática, a gente usa essa ideia aqui, ó. Quando o índice for igual ao expoente do radicando, a gente faz da seguinte maneira, ó. Mas isso aqui é uma ideia prática do dia a dia. A gente faz apenas assim. Cancela índice com o expoente, ficando apenas 6. Ok? Então é uma dica para a gente aplicar em algumas situações, tá bom? Vamos para a segunda propriedade. Gente, vamos agora para a propriedade 2 e em seguida a propriedade 3. Coloquei as duas aqui próximas porque elas são muito semelhantes. A ideia de uma é muito parecida com a ideia da outra, tá certo? Então vamos lá. Lendo aqui a propriedade 2, ou segunda propriedade, a gente lê da seguinte maneira, ó. Presta atenção. A raiz de um produto, a raiz de um produto é igual ao produto das raízes. Repetindo. A raiz, está aqui a raiz de um produto é igual ao produto das raízes. Então eu separei em duas raízes. Quem deve lembrar, se for bom de memória, na semana passada, a gente trabalhando o início da radiciação, nós vimos como fazer isso, mas foi com a divisão, com a fração, com o quociente. Aqui a gente está aplicando na multiplicação também, tá bom? Então isso aqui é a propriedade, tá? Por que a gente pode justificar essa propriedade? Podemos, é muito simples. Olha aqui, vamos tentar justificá-lo, ó. Vamos copiar aqui de novo. Igual. Pronto, aqui vai ficar da seguinte maneira. Observe, vamos usar primeiro aquela propriedadezinha de transformação de uma raiz em uma potência com expoente fracionário. Então, A vezes B vai ficar A vezes B, tá? Elevado a quem? Quem é o expoente de A e B? 1. Então, aqui a gente poderia aplicar a quarta propriedade da potência. Primeiro, ó. Aqui é como se fosse raiz, isto aqui é como se fosse a raiz n de A vezes B, dentro do parênteses, elevado à primeira potência, aplicando a propriedade da potência número 4. Agora, vamos fazer da seguinte maneira. Vamos transformar em um expoente fracionário. A vezes B, dentro do parênteses, elevado a quem? Aqui, fração. Quem está embaixo aqui vai subir para cá. E o índice passa a ser o denominador, 1 sobre n. O que é que a gente vai fazer agora? Ora, se aqui é a multiplicação, vamos aplicar agora a terceira propriedade das potências, que diz o quê? Potência de outra potência.
potência de outra potência. Então, eu repito a base e multiplico os expoentes, né? Então, vamos lá. Fica A elevado 1 vezes 1 elevado a N. Dá 1 sobre... 1 elevado a N, não, 1 sobre N, né? Vezes B elevado à primeira. Vezes 1 sobre N. Dá B elevado a 1 sobre N. E agora? Chegou aqui, vamos inverter. Vamos transformar esse pessoal em radicais. Tá? Em 2 radicais, como está aqui no início. Vamos chegar nessa posição aqui. Então, vai ficar o quê? Vai ficar a raiz de A. A regra é a seguinte, ó. Quem está em cima, desce. Quem está embaixo, sobe. Vezes. De novo, com B agora. Quem está em cima, desce. Quem está embaixo, sobe lá para o índice. Pronto. A gente já sabe o quê? Que quando o expoente é 1, a resposta é a própria base. Então, eu vou só apagar aqui, porque está sem espaço. Mas a resposta aqui é igual a essa daqui. Tá? Então, a gente provou aqui por que essa propriedade está correta. E o mesmo esquema que eu utilizei para justificar com o produto, vai ser aqui na terceira propriedade, tá certo? Mas antes, vamos para os exemplos aqui da segunda. Vamos lá. Aqui ficou raiz cúbica de 5 vezes 9. Professor, eu posso resolver 5 vezes 9, 45? Fica raiz cúbica de 45? É claro. Porém, nós queremos aqui aplicar a propriedade, tá certo? Então, como é que ficaria aqui a nossa resposta? Vai ficar, ó, raiz cúbica de 5 vezes quem, gente? A mesma raiz cúbica de 9. Está respondido aqui. E é claro, e vice-versa. Eu posso transformar isto nesta situação. Tá certo? Tanto faz aplicando a propriedade, como voltando para cá também dá certo. Já que os índices são iguais, né? 3 e 3. Letra E. Raiz de 2 vezes 4. Preste atenção como aqui é bacana. Quanto que é 2 vezes 4? 8. Existe raiz quadrada de 8? Não, existe a de 9. 8 é um número irracional. Tem infinitas casas decimais sem repetição. Como é que a gente faz, então? Olha que legal que fica aqui. Ó. Vai ficar a raiz de 2. Vou tirar aqui esse índice, né? Vezes raiz do 4. Vocês estão percebendo aqui que um deles tem raiz aqui? Que é o 4. Então vai ficar o quê? Ó? Vou só continuar aqui embaixo, vou apagar a letra F, está muito em cima aqui, né? Vamos resolver aqui, vai ficar a raiz de 2. Quanto é a raiz quadrada do 4? 2. Ficou raiz de 2 vezes 2. Aí você me pergunta, e agora, como é que fica a resposta? Eu pergunto a você, quanto é x vezes 2? Se você respondeu 2x, você está correto. Quanto é 3 vezes y? Se você respondeu 3y, parabéns. Quanto é raiz de 2 vezes 2? 2, olha como é que a gente lê. 2, raiz de 2. Essa é a resposta. Então aqui, primeiro era a raiz de um produto, ficou o produto de duas raízes. Como o 4 dá para extrair a raiz quadrada, ele é um quadrado perfeito, ficou raiz de 2 vezes 2, porque a raiz de 4 é 2. Multiplicando raiz de 2 vezes 2, dá 2 raiz de 2. Tá? Vamos agora para a terceira propriedade. Terceira propriedade, a gente já viu ela, tá? Ninguém vai perder muito tempo nela não, porque nós já trabalhamos ela, não com nome propriedade, mas nós já explicamos como fazer. Quando eu tenho uma fração, a raiz de uma fração, ou a raiz de uma divisão, a gente resolve assim. Ó, aqui eu chamo raiz de uma divisão, pode ficar o quê? Pode ficar a divisão de duas raízes. Divisão de duas raízes. Não vou justificar porque é o mesmo esqueminha desse daqui, porém trocando vezes pela fração. Em vez de estar nesse esquema, é só a fração aqui. Mas a explicação, a justificativa é a mesma, tá certo?
Então, a raiz de uma divisão é igual à divisão de duas raízes. É assim que nós resolvemos esta situação. Só para a gente aplicar aqui um exemplo, né? A raiz cúbica de 12/32. Como é que fica? Só para aplicar a propriedade, fica a raiz cúbica de 12 sobre a raiz cúbica de 32. Tá certo? Nenhum deles tem raiz cúbica, tá certo? Então fica assim a resposta. Se tivesse raiz cúbica algum deles, você teria que calcular a raiz com certeza, tá certo? Então vamos agora para a quarta e depois a quinta propriedade, ok? Quarta propriedade. Quando multiplicamos ou dividimos o índice do radical e o expoente do radicando pelo mesmo número natural, o radical encontrado é equivalente ao inicial. Então, a quarta propriedade que vocês já viram aí, né, foi lida para você, e diz o seguinte: é a propriedade que lembra a ideia de simplificação. Vocês lembram quando a gente simplifica fração? Nós temos que dividir por um mesmo número, não é verdade? Do mesmo jeito também, para a gente encontrar uma fração equivalente, eu posso tanto multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, como dividir pelo mesmo número para encontrar uma fração equivalente. Do mesmo jeito também vai acontecer com o radical. Então nós temos aqui, por exemplo, temos raiz n de a elevado a m. Se eu quiser encontrar um radical equivalente a este, ou seja, que tenha o mesmo valor deste aqui, basta que eu ou multiplique ou divida pelo mesmo número tanto o índice quanto o expoente do radicando. Então, se eu quisesse usar a multiplicação, ficaria assim, ó. Ficaria raiz de quem? De n vezes, escolher aqui a letra P, n vezes P. Se eu multipliquei o índice pelo número P, o expoente do radicando também tem que ser multiplicado por quem? Se você respondeu P, você está correto, porque tem que ser pelo mesmo número. Pronto. Esta aqui é como nós fazemos a propriedade. Se a gente faz com a multiplicação, também pode ser feito com a divisão. Então, na divisão é só trocar o vezes pelo dividido, só que do mesmo jeito. Tem que ser pelo mesmo número. Então vai ficar o quê? Vai ficar n dividido por p. É o mesmo número, né? Se é pelo mesmo número, vai ficar a elevado a quem? A m dividido também por p. Esta é a propriedade como se fosse uma espécie de simplificação, né? Ou então, para a gente encontrar radicais equivalentes. Esses dois radicais têm o mesmo valor deste aqui, o mesmo valor, tá certo? Vou justificar, tá? Essa propriedade. Vai ficar aqui raiz n de a elevado a m. Como é que a gente chega? É uma justificativa simples, mas é bacana. Vamos lá. Vou primeiro transformar em uma potência com expoente fracionário, como a gente sempre faz. Quem está embaixo sobe, que é o expoente do radicando. O índice que está em cima desce. Pronto. O que vai acontecer agora? Eu posso multiplicar ou dividir. Lembra que isso aqui é uma fração? Então, para a gente encontrar a fração equivalente, o que a gente faz? Ou multiplica, ou divide pelo mesmo número. Eu vou escolher aqui multiplicação, mas a mesma coisa para divisão. M vezes P sobre N vezes também P. Pronto. Agora vamos voltar ao radical. Como é que fica? Fica raiz de quem? Quem está embaixo, que é o N vezes P, sobe. Aí aqui o radical é A, o radicando. Quem está em cima, que é o M vezes P, desce. M vezes P. Pronto. Está aqui. Esta situação é igual a esta. Tá? Então, essa justificativa vale tanto para a multiplicação
quanto para a divisão, desde que seja pelo mesmo número. Vamos aqui aplicar no exemplo, né? Raiz quarta de 9 à quinta. Vamos lá, fica como? Ora, eu vou escolher um número, né, para encontrar um radical, uma raiz equivalente. Vou escolher um número que para multiplicar pelo 4 e pelo 5 ao mesmo tempo. Vamos escolher aqui, por exemplo, 3. Então aqui ficaria raiz de quem? De 4 vezes 3. Raiz 4 vezes 3 de 9 elevado a quem? 5 vezes quem, meu povo? 5 vezes 3, porque tem que ser pelo mesmo número. Vamos lá, para terminar, 4 vezes 3, 12. 5 vezes 3, 15. O que é que está dizendo aqui? Que a raiz 12ª de 9 elevado à 15ª potência é a mesma coisa, é equivalente à raiz quarta de 9 elevado à quinta. Ok? São radicais equivalentes, raízes equivalentes. Letra I. Vamos usar aqui agora a divisão. Na divisão, você tem que pensar da seguinte maneira. Que número divide o índice e o expoente ao mesmo tempo? Se você respondeu 2, está de parabéns. Então vai ficar assim, ó. Raiz 4 dividido por 2, o índice, né? De 8 elevado a quem? A 6 também dividido por 2. Ninguém pode dividir por um número diferente. Dividimos o índice e o expoente pelo mesmo número. Aí, pela propriedade, nós vamos encontrar um novo radical equivalente ao primeiro. 4 dividido por 2, 2. Precisa aparecer esse 2? Não. 6 dividido por 2, 3. O que está dizendo aqui? Que raiz quarta de 8 à sexta potência é equivalente, é a mesma coisa de raiz quadrada de 8 ao cubo. Dando para resolver, pode resolver. Como é que a gente resolve aqui? Ficaria assim, ó. Raiz quadrada, quanto é 8 ao cubo? 8 ao cubo é igual a 8 vezes 8 vezes 8, não é assim? Então vamos fazer aqui a multiplicação. Quanto que é 8 vezes 8? 64. 64 vezes 8, vamos multiplicar. 8 vezes 4, 32, vai 3. 8 vezes 6, 48, mais 3, 51. Então, 8 elevado ao cubo é igual a 512. Então, aqui ficaria raiz quadrada de 512. Tá certo? Lógico que a gente só queria aplicar a propriedade. Eu resolvi multiplicar só para dizer para você que pode resolver a potência, tá bom? Essa aqui, lógico, você vai fazer 9 à 15ª? Não vai. Não faz sentido você fazer essa potência, que ela é muito grande, tá? Pronto, agora a gente vai... Vamos agora para a quinta propriedade. Vamos agora para a quinta propriedade dos radicais. Essa propriedade é a raiz de outra raiz. Como é que a gente resolve a raiz de uma outra raiz? Não é? A gente resolve da seguinte maneira. Muito simples, ó. A raiz de outra raiz é igual ao produto... É uma nova raiz cujo o índice será o produto desses dois índices aqui. Repetindo. A raiz de uma raiz se resolve da seguinte maneira. É um novo radical, nova raiz, cujo índice é o produto de todos os índices iniciais. Então, é n vezes p. N vezes p. Então, esta é a propriedade. Por que ela é isso? Vamos tentar justificar aqui. Vamos lá. Vamos fazer aqui embaixo, tá? Repetindo aqui, raiz n da raiz p de a. Vamos lá. Preste atenção que a gente vai pegar vários conhecimentos para justificar essa propriedade, tá? Nosso objetivo é chegar neste ponto aqui. Raiz n de n vezes p, raiz n vezes p de a. Vamos ver aqui. Primeiro, vamos dentro desse radical maior, vamos abrir o radical maior.
Vamos transformar essa raiz aqui menor numa potência cujo expoente é fracionário. Sempre tocando esse assunto. Então vai ficar A elevado a quem, meu povo? Quem é o índice, o expoente dele aqui é 1. Então, ó, ele passa a ser o numerador e o índice passa a ser denominador. Ficou aqui raiz n de A elevado a 1 sobre P. Então, eu transformei esse radical neste novo radicando aqui. Como é que fica agora? Vamos de novo aplicar essa propriedade, a mesma propriedade. Então, vai ficar o quê? Agora, vamos transformar, vai ficar A elevado a quem? Elevado a 1 sobre P, que ele passa a ser de novo o numerador. E preste atenção, o denominador vai ser quem? O índice. Por quê? Presta atenção. Isso aqui não é o novo expoente de A? Depois que nós transformamos esta raiz numa potência de expoente fracionário. Então, o novo expoente do A é 1 sobre P. O índice permaneceu o N desse radical maior. Então, o que a gente fez agora? Vamos aplicar a mesma propriedade. Pega o mesmo radicando e transforma numa potência de expoente fracionário. Este cara aqui é o expoente de A, então ele é o numerador. Quem é o denominador? Passa a ser o índice, que é N. Aí vai ficar agora da seguinte maneira. A elevado. Meus amigos, isso aqui é uma divisão de duas frações. Lembra quem está aqui embaixo do N? Tem 1 escondido aí. Como é que a gente resolve a divisão de duas frações? A gente repete a primeira, que é 1 sobre P, e multiplica pelo inverso da segunda. Se a segunda é N sobre 1, qual é o inverso de N sobre 1? 1 sobre N. Então vai ficar A elevado. Aqui eu multiplico frações. O de cima vezes o de cima, de baixo pelo de baixo. 1 vezes 1, 1. P vezes N. Ou N vezes P, tanto faz, tá bom? É a mesma coisa, né? E agora, como é que fica? Pronto, chegou aqui, vamos transformar de novo na raiz, no radical. Então aqui embaixo vai ficar da seguinte maneira, ó. Quem está embaixo só vai ficar raiz de quem? Este denominador que está embaixo passa a ser o índice. Aqui eu vou botar na mesma posição N vezes P, mas tanto faz, tá? É uma multiplicação. De quem? De A elevado a 1. Como a gente já vinha fazendo nas anteriores. Lembrando que esse A elevado a 1 é a mesma coisa de quê, meu povo? É a mesma coisa de A. Então, isso aqui é igual a N vezes P de A. Pronto. Provamos, tá? Igualzinho essa ideia aqui, tá bom? Vamos aplicar aqui agora no exemplo. Deixei só um exemplo porque não é tão complicado essa propriedade. Então aqui, raiz cúbica da raiz quarta de 5. Raiz de uma outra raiz. Como é que a gente resolve? Fica uma nova raiz, vou fazer aqui embaixo, uma nova raiz com o mesmo radicando, 5. Quem é que vai ser o índice dessa nova raiz? Vai ser o produto de todos os outros índices anteriores. Então fica 3 vezes 4. Quanto é 3 vezes 4? 12. Então aqui ficou raiz 12ª de 5. Certo? É assim que a gente aplica a propriedade número 5. Neste exemplo aqui. Tá bom? Então esta foi a quinta propriedade. Para finalizarmos esta aula, nós vamos ver aqui uma coisa muito importante, que é como simplificar radicais. Simplificação de radicais. Simplificar quer dizer reduzir, diminuir o tamanho de alguma coisa, né? Simplificar, deixar mais simples. Por que a gente vai simplificar? Por que a gente usa a simplificação, na verdade, né? Porque nem todo radicando possui raiz exata. Não é verdade? Então, como é que a gente vai resolver a situação? Vamos dar um jeito de, pelo menos, diminuir o radicando. Então, vamos procurar, como uma espécie de objetivo da simplificação de radicais, é
reduzir, diminuir o tamanho do radicando. Deixar ele de uma maneira diferente, expressar ele, apresentar ele de uma outra forma reduzida. E para isso nós vamos ter que aplicar propriedades que nós estudamos ainda há pouco, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer para simplificar radicais, porque nem sempre a gente vai saber decorado a fatoração de um número. Então nós vamos ter que fazer o quê? Primeiro passo, fatorar, ou seja, decompor através de números primos o radicando. Então vamos lá. Primeira coisa, pegar aqui o 99 e vamos fatorar. Estão lembrando isso aqui? Fatoração. 99 é par? Não. Então não dá por 2. Vamos ver se ele dá por 3. Na sua casa, vá tentando lembrar os critérios de divisibilidade. Por 3 é quando a soma dos algarismos é um número divisível por 3. 9 mais 9, 18. 18 é sim divisível por 3. Então vai por 3. 99 dividido por 3 dá 33. 33, 3 mais 3 dá 6. 6 é divisível por 3, então 33 também é. 33 por 3, 11. 11 é um número primo. Se ele é primo, eu divido ele apenas por ele mesmo ou por 1. 11 dividido por 11, 1. O que aconteceu aqui? O 99, tá bem aqui, ó. 99, que é o radicando dessa raiz aqui, ficou da seguinte maneira. Esses caras aqui são os fatores primos. Mas se você multiplicar eles 3 aqui, você vai ver que número vai dar. Vai dar 99, ó. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 11, 99. Tá? Então, os fatores primos multiplicados dão igual ao valor que você fatorou. Então, vamos lá. Esse 99, a gente já viu que é igual a 3 vezes 3 vezes 11. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 11, 99. Transformando em potência, porque se eu tenho repetição, um produto com bases iguais, eu tenho que transformar em potência. Então, ó, se aqui tem 3 vezes 3, eu posso simplificar e transformar em quem, pessoal? Se você disse 3 ao quadrado, você está no rumo, né? 3 ao quadrado vezes 11. Pronto. Esta aqui, vou até grifar, esta é a forma fatorada de 99. Não estou dizendo que é a resposta ainda, tá certo? Aqui é apenas o primeiro passo, é você fatorar. É você decompor em fatores primos. Pronto, fiz isso aqui. O que a gente vai fazer agora? Vamos substituir. Ora, isso aqui é como se você fizesse num borrão à parte. Agora vamos produzir a nossa resposta. Eu precisei disso aqui para aplicar na nossa resposta aqui. Então vai ficar a raiz de 99, substituindo, vai ficar o que, meu povo? Se 99 é 3 ao quadrado vezes 11, aqui vai ficar como? Vai ficar a raiz. Eu vou tirar o 99 e vou colocar o quê? A forma fatorada dele, que é 3 ao quadrado vezes 11. Olha aí, que bacana. 3 ao quadrado vezes 11. E agora, o que a gente faz? Vamos começar a aplicar as propriedades dos radicais. Aqui já dá para a gente aplicar uma propriedade, que é a segunda propriedade, que diz o quê? Ó, a raiz de um produto pode ser transformada em quê? Vê se vocês lembram. Em um produto de duas raízes, ou duas ou mais. Nesse caso só são dois números multiplicados, né? Pode ser transformada em um produto de raízes. Raiz de 3 ao quadrado vezes raiz de 11. Olha aí, apliquei já uma propriedade. Que propriedade nós aplicamos daqui para cá? Segunda propriedade. Ok? Daqui para cá foi a segunda propriedade. E agora, vamos aplicar a primeira propriedade. Vê se você identifica onde é que a gente vai aplicar a primeira propriedade. Se você já pensou que foi aqui, é aqui, parabéns, está correto. Por que a gente vai aplicar a primeira propriedade aqui? Vou até fazer assim, ó.
Primeira propriedade. Por que a gente vai aplicar a primeira propriedade? Porque lá diz assim, ó, se ou quando o índice, quem é o índice aqui mesmo, que não aparece? 2. Quando o índice é igual ao expoente do radicando, a resposta quem é? É a própria base do radicando. E outra dica que eu dei para vocês, lá no finalzinho da parte da primeira propriedade. Ora, se o índice, que aqui é 2, é igual ao expoentezinho, o que a gente faz? Ó, corta. Lembra disso aqui? Corta. Ficou apenas quem? 3. Então isso aqui vai ficar 3 vezes quem? Raiz de 11. Como é que a gente multiplica 3 vezes raiz de 11? Mesmo caso. Quanto é 3 vezes x? 3x. E 3 vezes raiz de 11? Junta. Raiz de 11. Então, nós acabamos de simplificar a raiz de 99 de forma simplificada. Como é que eu represento a raiz de 99? 3 raiz de 11. É uma maneira de representar simplificada. Essa foi a nossa aula de hoje. Foi um prazer estar com todo mundo. Fiquem com Deus, resolvam os exercícios e até a próxima. Valeu!